Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série do Zero ao Milhão em licitações públicas. E hoje iremos abordar um tema que é fundamental para qualquer empresa que quer vender para o governo: como analisar um edital de licitação pública. E vamos pegar um exemplo real de um edital que vai acontecer. E não deixe de acompanhar até o final desse vídeo, pois iremos mostrar para você como usar uma inteligência artificial para te ajudar a analisar um pregão. Mas antes de continuarmos, você que está chegando agora ao canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo semanal sobre licitações públicas aqui no nosso perfil. De novo. Então, esse aqui é o pregão que a gente vai analisar hoje, né? Edital de pregão para registro de preço número 12/2024, e juntos a gente vai ver os pontos principais que você que quer vender para o governo, você precisa analisar, né? Um dos principais pontos é o tipo de julgamento, menor preço por item, ou seja, ganha quem apresentar o menor preço dentro das condições estabelecidas no edital. O modo de disputa é um modo aberto, né? Você precisa se preparar para essa disputa, para você estar disponível no local, no momento. No local não, né? Está disponível online no momento da abertura, que será no dia 7 de novembro de 2024, às 9 horas. Ou seja, você precisa estar online para poder dar os lances. E é aí que você consegue ver qual que é o portal que vai ser, que vai acontecer essa disputa, ou que vai ser o Comprasnet, que é o portal de compras do governo federal. E aí aqui o primeiro item é o objeto, né? O objeto constitui presente da licitação registro de preço para fornecimento dos seguintes itens, né? O que você tem que observar, um ponto super importante que a gente já observou aqui, é que esse pregão é registro de preço, ou seja, você não tem uma quantidade mínima definida que o órgão vai consumir. Ele vai fazer com você um contrato, né, com uma certa quantidade, dentro dessas características que ele está colocando aqui, e quando ele tiver a necessidade, ele vai fazer o pedido para você enviar para ele, né? Só que você não tem, né, um mínimo, ou seja, ele pode passar o contrato todo e ele não usar, ou ele pode usar, sei lá, uma quantidade de cada produto desse. Você tem que ficar atento a isso, porque você precisa considerar o frete também para caso ele peça uma quantidade, você não ter prejuízo nesse fornecimento. E aí aqui você consegue observar, né, o que ele está querendo comprar, né, e a quantidade em si. Porque você precisa, né, quando você for fornecer, você tem que ter condições de atender essa quantidade aqui, se ele te fizer um pedido total. Se ele quiser consumir os 60 pneus, né, cada item aqui, você tem que ter condições de entregar para ele as 60 unidades. E aí aqui primeiro a gente observa, né, esse objeto, o que que ele está querendo comprar, as especificações que ele está colocando, o pneu, vários tipos, câmara de ar, várias medidas. E aí você continua descendo o edital. Claro que conforme você for tendo experiência, né, de analisar um edital, você já vai direto a determinados pontos, como o prazo de entrega, né, o prazo de pagamento, se existe algum tipo de garantia, qual é o local que você vai precisar entregar, né, se tem alguma coisa específica, né, e, por exemplo, as especificações técnicas do produto, né, ou do serviço que o órgão está querendo comprar. Aí esses pontos são os pontos principais que você não pode deixar de observar. Como a gente está analisando aqui um edital por completo, a gente vai descer ele todo, né, e vai ver passo a passo aqui do que pede. E aí o segundo item aqui é o credenciamento e participação do certame. Aqui ele vai te falar, né, quais são as regras que você precisa ter para poder se credenciar, né? Como vai ser lá no Comprasnet, você precisa ter o cadastro no Comprasnet, você precisa ter o teu cadastro lá no SICAF. E aí você continua lendo, envio da proposta, né? Ele te fala como é que vai ser o envio dessa proposta. Importante que, quando você for cadastrar sua proposta no sistema, no Comprasnet, você não se identifique de qualquer forma, porque senão a sua proposta vai ser desclassificada e você vai perder essa disputa. Então, por isso, você não pode se identificar quando você for cadastrar a tua proposta inicial no sistema. E aí ele vem descrevendo como é que vai acontecer a proposta, né?
quais vão ser os requisitos, né, o passo a passo, ó, a validade da proposta você tem que colocar 60 dias úteis, a contar da data de abertura da sessão do pregão, e aí vem todas as regrinhas que você precisa ter ciência no momento da disputa, né, e para fornecer o item. Ó, o documento de habilitação, você vai ter que enviar, né, se você ganhar em até 2 horas. Habilitação jurídica. Habilitação jurídica é um ponto que você precisa se atentar em todos os itens que ele constar aqui no edital, porque se você deixar de enviar um item que for, né, ou tiver positivo em alguma CND, você também vai ser desclassificado, né, ou desabilitado nessa disputa. Mesmo se você tiver o melhor preço, mas o seu documento não está redondo, você vai ser desclassificado. Tá, e aí ele vem separando, ó, habilitação jurídica, vem a relação de documentos que você vai ter que separar e apresentar. Tem documentos aqui que não são emitidos no mesmo dia, e aí você precisa dar entrada nesse documento com um certo prazo, né, com uma certa antecedência. Alguns o seu contador vai ter que te enviar. E aí você olha, habilitação fiscal, social e trabalhista, tudo que você tem que apresentar para o órgão. Habilitação econômica financeira, ó, por exemplo, balanço. Ele está pedindo balanço, demonstração dos últimos 2 exercícios sociais. E aí tem umas regrinhas aqui também que o balanço tem que seguir, né? Tem que ser escrituração contábil digital, ECD, SPED. Tudo isso aqui você vai depender do seu contador para poder te mandar. Aí tem as vedações, quais empresas que não podem participar, aí tem umas regrinhas. E aí ele vai falando também, né, conforme você vai descendo, ele vai falando como é que vai acontecer o edital. Abertura da sessão pública, como é que vão ser os lances, o modo de disputa. Aí ele vem te falando, ó, durará 10 minutos, após isso será prorrogado automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos pelo período de duração da sessão pública, né, que é aquele negócio que eu tinha falado lá no início. Prorrogação automática da etapa de envio de lance será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período, né? E aí, por isso que você tem que ficar atento. Teve lance dentro de 2 minutos, o cronômetro ele reinicia, né, para 2 minutos até ninguém dar lance, e aí o item é encerrado. E aí tem os critérios de desempate, tudo isso aqui você consegue analisar, negociação e julgamento, a verificação da habilitação, como é que o pregoeiro ali vai verificar os seus documentos, dentro de quais prazos, recursos, né, que também é um item de análise do edital, por exemplo, a empresa que ganhar, se está tudo certinho, se realmente está oferecendo o produto que o órgão está querendo comprar. Se ele não estiver oferecendo, né, as outras empresas que estão participando podem entrar com recurso para poder desclassificar aquela empresa. Se tiver alguma documentação também que o pregoeiro não conseguiu verificar, as outras empresas podem entrar com recurso, e esse é um item que você é, deve se aprofundar muito, porque é, você pode desclassificar uma empresa e pegar um edital que antes você não teria nem chance de ganhar. E aí depois encerramento, condições da contratação, e aí você, né, continua lendo, a vigência da ata, hipótese de cancelamento da ata, condições de alteração dos preços registrados, né? Porque quando você oferta um preço, você assina, você não pode mudar o preço da sua proposta, né? Você tem que garantir aquele preço durante a vigência do contrato. E só que em determinadas condições, né? Sei lá, o cenário mudou, aconteceu alguma coisa na economia, né? Que os preços subiram muito, né? Ou também teve uma redução de preço. Aí o órgão entra em contato com você para poder estar reduzindo esses preços. E aí todas as regras também precisam estar estabelecidas no edital. Do recebimento do objeto, né? Isso aqui é uma coisa muito importante que você precisa se atentar. Por exemplo, a entrega dos serviços deverá ser efetuada no prazo de até 10 dias úteis, né? Quando você oferta, você tem que garantir que você vai conseguir atender o órgão dentro desse prazo aqui que ele te deu, a contar da emissão da requisição. E aí vem te falando aonde que você tem que entregar, em caso de desconformidade, né? O que que acontece? O que que você precisa fazer? Você precisa ir lá trocar, dentro de qual prazo? Está tudo escrito aqui no edital.
Ó, por exemplo, esse item aqui, ó, 19.9. Os pneus só serão aceitos e recebidos se tiverem tempo de fabricação não superior a 180 dias. Ou seja, se você quiser oferecer um pneu com mais de 180 dias, o órgão não vai aceitar. É por isso que você tem que ler o edital para conferir todas essas especificações. Prazo e condições de pagamento, né? Quando é que você vai receber o seu dinheiro após a entrega do item? E aí tem aqui, ó, as sanções administrativas, né? Que é um item também que você precisa se atentar, porque podem acontecer sanções, multas, né? Por exemplo, se você atrasar a entrega do material, você pode sofrer uma sanção administrativa. E aí está tudo descrito aqui também no edital. Fraudes, multas, percentuais, né? E aí você tem que conhecer o que sua empresa vai estar sujeita. Pedidos de esclarecimentos e impugnação, isso aqui já é antes do edital. O que você tem que fazer caso você veja algum item, né, que precise desse esclarecimento. E aí, disposições gerais, após a apresentação da proposta, né, não caberá desistência, salvo por motivo justo. Por exemplo, se você der um lance e depois não sustenta a sua proposta, você pode sofrer também uma penalidade. Tudo isso aqui vem falando no edital. E aí, finalizado, né, esse edital, vem os anexos, né? E aí, anexo 2, aqui ele vem descrevendo, né, item por item, a quantidade, o valor unitário que o órgão está disposto a pagar, né, o máximo. Você, quando vai montar a tua proposta, né, você não pode oferecer um produto mais caro do que o órgão colocou aqui no edital, porque senão você não vai ser aceito, né, e você vai ser desabilitado. E aí, aqui, né, no final você consegue ver o total, né, o somatório da compra que o órgão está querendo fazer para todos os itens e quantidades. Aí você continua descendo, tem os demais anexos, tem um modelo de proposta comercial para você usar, se você ganhar, né, você preenche e manda para eles a minuta data, que também é interessante você ver se, né, se não tem nenhum item que você deva tirar, né, de mandar esclarecimento ou não concorde, para ver se você vai ou não participar desse pregão. E aí, nesse edital aqui, fechou, né? Alguns editais, eles têm algumas outras documentações que vocês precisam conferir. Declaração, às vezes, ele te pede assinatura de algumas declarações específicas, aí você é obrigado a mandar, porque se você também não mandar, você é desclassificado, né? E aí, são pontos que você deve se atentar, né? Para você não ter nenhuma surpresa ou no momento do julgamento ou no momento aí do fornecimento do item, né? E não acabar não tendo um prejuízo e não sendo viável essa contratação aí para sua empresa. Por isso que você precisa se atentar. E agora, como eu prometi a vocês, a gente vai usar inteligência artificial para poder agilizar essa análise digital para a gente, né? Hoje em dia, as inteligências artificiais estão muito avançadas, elas conseguem economizar um tempo enorme e, às vezes, até mesmo fazer uma análise muito melhor do que a gente, ser humano. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente consegue utilizar, né? Ainda estão em testes, né? Algumas inteligências artificiais, e para frente, eles vão estar dominando toda essa parte aqui. A gente não vai mais precisar ter esse trabalhozinho chato, já vai mandar tudo para a gente. E aí eu criei um prompt aqui, e aí depois eu posso até deixar aí na descrição para vocês copiarem, como é que a gente vai pedir a inteligência artificial para poder analisar esse edital sem a gente precisar ler todo ele, né? E gastar um tempo, que 10, 15 minutos aí. Escrever um prompt aqui com as principais informações que eu quero que ele me traga. Vou anexar o edital, anexei o edital e dei os principais comandos aqui, ó. Por favor, analise o edital de pregão número 12/2024 que enviei e me traga os principais pontos que preciso analisar com atenção. Quero saber o que é mais importante em relação ao objeto da licitação, prazos, especificações técnicas, documentação obrigatória, local de entrega, especificação, valor, quantidade, exigência de garantia, qualificação, portal e penalidades. Além disso,
Destaque qualquer aspecto que possa gerar risco para a minha empresa ou que mereça uma atenção especial durante a elaboração da proposta e entrega do material. E entrega do material. E vou mandá-lo analisar. Vamos ver o que ele vai me trazer. Não, ele me traz o objeto, os prazos, sessão pública, acontecerá no dia 7 de novembro de 2024, às 9 horas, no portal Comprasnet. A validade da proposta precisa ser 60 dias úteis após a abertura da sessão. O prazo é de 10 dias após a emissão da requisição pela administração. Aí ele vai analisando. Todo esse tempo aqui a gente teria que estar lá pesquisando, buscando onde que está a página. Se quiser também, você pode mandar o código aqui, deixar ele analisar, depois você volta para ver o que que ele te trouxe de resposta. Você não precisa ficar acompanhando ele escrever. Às vezes ele dá uns bugzinhos também, aí se quiser, você reinicia, dá uma guardada. Não, é que ele traz, ó, garantia de 5 anos dos pneus, pneus reformados ou recondicionados não são permitidos. Isso aqui tudo a gente viu quando a gente estava analisando o edital, né? E a gente consegue confirmar, ó, todas as informações aqui que ele está colocando. Tempo de fabricação inferior a 180 dias, isso aqui a gente leu lá. Informação contida no código DOT dos pneus. Ele está demorando assim para responder porque ele está analisando o arquivo, né, no mesmo momento que ele está escrevendo aqui para a gente que a gente pediu. Vou dar uma parada aqui, aí a gente volta assim que ele concluir essa análise, eu mostro para vocês. Aí depois, né, aí depois que eu passar um tempo, né, ele vai te dar toda essa análise, ó, objeto, prazo, especificações, documentação obrigatória, local de entrega, quantidade, tudo que você colocar para ele analisar dentro do arquivo, ele vai te trazer. Assim, claro que, né, como ainda são ferramentas que ainda estão em testes, né, ainda estão sendo desenvolvidas, dá uma conferida antes para ver se está batendo, e conforme você for vendo que está trazendo tudo certinho analisado, você manda só a inteligência artificial analisar, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje e do conteúdo. Não deixe de compartilhar e curtir aí com outras pessoas que também estão precisando aprender um pouco mais sobre licitações públicas e até a próxima semana com mais um novo vídeo.